Sabe essa ideia de país que parece tão natural pra gente? Bom, ela nem sempre existiu. Hoje, a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender como essa estrutura superpoderosa, o Estado moderno, foi montada, peça por peça, praticamente do zero. E a grande pergunta que vai guiar nossa jornada é essa: como, afinal de contas, se constrói um país? Quais são as engrenagens, as ideias por trás dessa máquina? Uma máquina bem complexa que, no fim das contas, governa a vida de todo mundo, né? Olha, toda grande construção precisa de uma planta, certo? Então, para a gente entender o Estado, nossa primeira parada tem que ser essa, definir os conceitos básicos. Porque, vamos lá, o que exatamente quer dizer uma nação? Pode parecer estranho, mas essa ideia de ter um governo central, bem forte, é super recente na história. Ela surgiu ali na transição da Idade Média para a Idade Moderna. E quem deu o pontapé inicial foi Portugal, lá em 1139. Depois disso, o modelo se espalhou que nem fogo pela Europa. Logo vieram Espanha, França, Inglaterra, todo mundo querendo copiar a fórmula. E é aqui que a gente precisa parar um pouquinho, porque tem um detalhe que muda tudo. A gente vive usando o Estado, nação e país como se fosse tudo a mesma coisa, né? Mas a verdade é que não são. Cada uma dessas palavras é uma peça diferente nesse quebra-cabeça gigante do poder. Então, vamos lá. A diferença é a seguinte. Pensa no Estado como a máquina, sabe? O governo, a burocracia, as instituições. Já a nação é a alma da coisa. É o povo com sua língua, seus costumes, sua história em comum. E o país? O país é o corpo, o espaço físico, o território com fronteiras onde tudo isso acontece. São três coisas diferentes que juntas criam o que a gente conhece hoje como nação. Beleza. Agora que a gente já entendeu a planta do projeto, vamos para a parte da montagem. Como é que essa máquina, o Estado, foi construída na prática? Imagina só o desafio dos reis daquela época. O poder estava todo espalhado na mão de um monte de senhores feudais. A missão deles era pegar esse poder todo e concentrar numa única autoridade central. E claro, para fazer uma coisa dessas, eles precisaram de um kit de ferramentas bem específico. Primeira ferramenta: força. Chega daquela história de depender de exércitos de senhores feudais, cada um leal a uma pessoa diferente. O rei foi lá e criou um exército só dele, profissional, permanente e, o mais importante, fiel apenas à coroa. Isso foi uma virada de chave, porque deu ao Estado o monopólio da violência. Ferramenta número 2, organização, ou melhor, lei. Acabou a bagunça de cada feudo ter a sua própria regra. Foi criado um código de leis único que valia para o reino inteiro. A partir de então, a lei do rei era a lei de todo mundo. Isso unificou o país de uma forma incrível. E, obviamente, não podia faltar a terceira ferramenta: dinheiro. Para bancar exército, burocracia, tudo isso, o rei precisava de grana e controle econômico. E como ele fez isso? Criando uma moeda única para todo mundo e um sistema de impostos padronizado que ia direto para os cofres da coroa. Pensa nisso. O poder econômico virou o combustível do poder político. Por último, a ferramenta talvez mais sutil, a legitimidade. Porque, não dá para governar só na base da força. O rei, muito esperto, começou a chamar assembleias com nobres, com o pessoal da igreja. Com isso, ele não só ganhava ajuda para criar as leis, mas passava a imagem de que o poder dele era justo, que tinha um consenso. Uma verdadeira jogada de mestre da política. Pronto, a máquina está montada. Mas e agora? Como se opera esse negócio? Como um governante faz para manter todo esse poder na mão? Bom, isso nos leva diretamente para o manual de instruções. E quem escreveu esse manual foi um cara que simplesmente virou o jogo da política para sempre. O nome dele? Nicolau Maquiavel, um pensador italiano lá do Renascimento. E o livro mais famoso dele, O Príncipe, é tipo o guia definitivo. Um passo a passo sobre a arte de não só conquistar o poder, mas, e isso é o mais importante, de manter esse poder. E olha, Maquiavel não estava para brincadeira. Ele foi de uma honestidade brutal. A ideia central dele era um escândalo para a época. Ele dizia que, para garantir que o Estado sobreviva, o governante tem que estar disposto a usar qualquer meio que for preciso. Aquela moralidade pessoal, o que é certo ou errado para a gente, isso não entra na conta do poder. Isso tudo desemboca na pergunta mais famosa dele. Uma pergunta que, olha, ecoa até hoje nos corredores do poder em qualquer lugar do mundo. O que é melhor para um governante? Ser amado ou ser temido? A resposta de Maquiavel é: bem, é pragmático até o osso. Para ele, o amor é uma coisa muito instável, depende da vontade dos outros. Já o medo da punição,
Esse sim é uma forma de controle que o governante pode confiar, que dura mais. É uma lição bem dura, mas na visão dele era a pura realidade. E é aqui que está a grande virada de chave do pensamento de Maquiavel. Para uma pessoa comum, a moral se baseia em fazer o que é certo, o que é bom. Para o príncipe, o governante, a moralidade é completamente diferente. O único certo é fazer o que for necessário para manter o Estado funcionando, seguro. Ser bonzinho, digamos assim, é um luxo que quem está no poder nem sempre pode ter. Então, para resumir, a lógica dele funciona em 3 passos bem diretos. Primeiro, o objetivo número 1 é sempre manter o poder. Segundo, para alcançar esse objetivo vale tudo. E terceiro, a sua reputação, ela é uma ferramenta, é útil, mas nunca pode te impedir de fazer o que precisa ser feito. É a famosa ideia de que o fim, que no caso é a estabilidade do Estado, justifica os meios. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Já se passaram mais de 500 anos desde que Maquiavel escreveu essas coisas. A tecnologia mudou, a sociedade mudou, mas será que as regras do jogo do poder mudaram tanto assim? A pergunta fica no ar. Valeu por embarcar nessa jornada com a gente.